No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito de como um diabético faz para poder parar de perder peso. Falaremos também a respeito de excessos. O que quer dizer comer em excesso, por exemplo, queijos, e também falaremos a respeito de insulina e se ela realmente faz parar o funcionamento dos órgãos. 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1 ela é a seguinte: Edu, como faço para parar de perder peso? Sou diabético tipo 2. E a resposta é que, para se poder parar de perder peso corporal, o diabético precisa aumentar a quantidade de calorias que ele consome ao longo do dia em relação à quantidade de calorias que ele gasta ao longo do dia. Então, basicamente, é uma conta fácil. Você precisa comer mais do que gasta de calorias ao longo do seu dia. E como que a gente faz isso, basicamente, Edu? Basta comer maiores quantidades de proteínas e boas fontes de gordura, diminuindo a quantidade de carboidratos. Uma situação que acaba aparecendo muito é: Edu, se eu comer mais, a minha glicose vai subir. Essa afirmação, em partes, ela tem até sentido. Se você comer maior quantidade de carboidratos, a sua glicose vai subir. Mas se você comer mais ovos, carnes, peixe, frango, abacate, que é fonte de gordura, você tende a evitar que a sua glicemia suba. Então, a partir do momento que você inclui maiores quantidades de proteínas e boas fontes de gordura na sua refeição, você acaba aumentando a quantidade de calorias e, consequentemente, evita a perda de peso, pois se você está perdendo peso, é sinal de que você está comendo menores quantidades de calorias. Um adendo muito importante aqui é: se você que tem diabetes está perdendo peso, apesar disso, está comendo maiores quantidades de comida, pode ser que você esteja com a glicose alta. A glicose alta por longos períodos, a menor quantidade de insulina produzida pelo pâncreas pode gerar essa perda de peso inexplicada. Essa é uma observação muito importante, pois geralmente quando um paciente diabético está lá com a sua glicada em 10, 11, 12, a glicemia sempre alta e está emagrecendo, é porque o paciente não tem produção de insulina. E a partir do momento que ele não produz insulina, ele não consegue pegar essa glicose que está na corrente sanguínea e jogar para dentro da célula para poder utilizar como fonte de energia. E para o corpo utilizar alguma fonte de energia, ele acaba recrutando a gordura que tem no nosso organismo, os músculos, que são as proteínas, para poder converter em energia. Então, esse é um adendo importante, pois você precisa, para poder contornar essa situação, reduzir a sua glicemia, reduzir a sua glicada, comer de forma inteligente, ou seja, reduzir a quantidade de carboidratos, comer mais proteínas, mais boas fontes de gorduras, legumes, verduras, para dessa forma controlar a sua glicose. E a partir daí, com a glicose controlada, aumentar o volume de proteínas, boas fontes de gordura para voltar a ganhar peso. Então, existem esses 2 pontos. Se o paciente diabético está com a glicose alta e está emagrecendo, ele primeiro precisa controlar a glicose. Se o paciente já tem a glicose bem controlada e está emagrecendo, ele pode apenas manter a alimentação que ele já faz, porém precisa aumentar a quantidade de alimentos. Ou seja, se no café da manhã ele tem costume de comer um ovo, coma 3 ovos, adicione uma fatia de queijo, você já aumenta a quantidade de calorias na sua refeição e, consequentemente, com maior quantidade de calorias, você tende a ganhar peso. E a partir do momento que você ganha peso corporal de qualidade, ou seja, massa muscular magra, você acaba ganhando mais saúde. Então, a resposta para a sua pergunta é a seguinte: controle a sua glicose, aumente a quantidade de proteínas, boas fontes de gordura, coma legumes, coma verduras, diminua a quantidade de carboidratos e assim você tende a ganhar peso.
É claro que não adianta nada você ganhar 10 quilos em um mês, pois nesses 10 quilos você vai ganhar bem mais quantidade de gordura. Então, aumente o seu peso corporal de forma gradativa, busque praticar alguma atividade física de maior intensidade, como a musculação, por exemplo, para ganhar massa muscular magra e assim você tende a ganhar saúde cada vez mais. E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, o que seria excesso de algo? Por exemplo, queijo. Na minha concepção, comer em excesso é quando você perde o limiar entre comer para se sentir satisfeito, saciado e acaba exagerando, ou seja, gula. Se você comer a metade de um queijo Minas por dia, você está exagerando. Mas se você comer, por exemplo, 2 fatias de queijo Minas no seu café da manhã, você não está exagerando. Então, você precisa encontrar o equilíbrio. E a partir desse equilíbrio, comer para se sentir satisfeito, saciado e controlar a sua glicose cada vez mais. E isso serve para qualquer alimento que tem proteínas ou gorduras. Carboidratos a gente deve limitar, a gente deve evitar excessos, comer pequenas porções, mas carnes a gente pode comer de uma forma inteligente, evitando exagerar. Você não precisa comer meio quilo de carne por refeição, mas você pode comer, por exemplo, 200 gramas de carne moída no jantar, adiciona um pouquinho de vagem, adiciona um pouquinho de tomate, um pouquinho de palmito, uma couve refogada e assim está super interessante. Coloca um pouquinho de feijão, fica uma delícia, mas você não precisa comer, por exemplo, meio quilo de carne moída, mais 300 gramas de feijão, mais 4 fatias de queijo e assim por diante. Então, encontre esse equilíbrio, coma para se sentir satisfeito. Você não precisa ficar chutando o balde em todas as refeições. A gente sabe, principalmente pré-diabéticos e diabéticos tipo 2, têm muita dificuldade com a compulsão alimentar. Acabaram se tornando pré-diabéticos ou diabéticos tipo 2 devido aos exageros. Então, a gente precisa mudar um pouco a nossa mentalidade para poder, a partir daí, se alimentar melhor, evitando excessos e controlando a glicose cada vez mais. Então pense nessa situação, coma para se sentir satisfeito e saciado. Não precisa comer em excesso, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, é verdade que tomar insulina faz parar os órgãos? E a resposta é que não. Essa afirmação está completamente errada. Vamos colocar a minha situação. Eu que sou diabético tipo 1 há mais de 24 anos, ou seja, desde os meus 10 anos de idade, faço a utilização de insulina desde então. Então tem 24 anos que eu aplico insulina todo santo dia e nem por isso eu tive a parada de funcionamento de nenhum órgão meu. O que você pode ter visto aí na internet, provavelmente, é que a partir do momento que a gente aplica insulina, o diabético tipo 2, por exemplo, o órgão tende a parar de produzir insulina. E isso até tem um certo sentido, pois se você aplica insulina de forma exógena, ou seja, através de uma seringa, de uma caneta, o seu pâncreas acaba entendendo que ele não precisa produzir insulina. Mas essa afirmação, ela está completamente errada, pois se a insulina fizesse parar o funcionamento dos órgãos, como você mesma mencionou, a gente já teria morrido. Nós não estaríamos aqui para poder fornecer informações para vocês. Então, tenha atenção, cuidado com as coisas que vocês acabam vendo aqui na internet. A gente tem que aprender a filtrar as informações. Nem tudo é verdade, nem tudo está com uma razão absoluta. É claro que a gente consegue ter acesso a muitas informações, mas precisamos aprender a filtrar as informações, pois senão a gente acaba enlouquecendo. Então, respondendo a pergunta, a insulina não faz parar os órgãos. Se você precisa aplicar insulina, pois é diabético tipo 2, por exemplo, você tem que fazer a sua parte, aplicar insulina, se alimentar melhor, praticar atividade física, manter um bom peso corporal e assim você tende a viver uma vida equilibrada e normal. Se você aplica insulina, mas se alimenta mal, você não pratica atividade física, você está com excesso de peso,
e isso pode fazer com que você desenvolva complicações a médio e longo prazo na sua vida. Ou seja, você pode ter complicações relacionadas à sua visão, retinopatia diabética, aos seus rins, que é a nefropatia diabética, em relação aos seus pés, como por exemplo a neuropatia diabética ou as amputações. E isso pode fazer, sim, os seus órgãos acabar parando. Mas não por causa da utilização de insulina, mas sim por causa do descontrole do seu diagnóstico de diabetes. Tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal para que você possa continuar aprendendo de uma forma mais aprofundada, mais detalhada, mais bem exemplificada e assim eu tenho certeza que você vai continuar aprendendo cada vez mais. Não deixe de mandar a sua pergunta, pois a sua pergunta com certeza é dúvida de outras pessoas e assim todo mundo sai ganhando, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda diretamente no crescimento do canal e afinal, para você não custa nada compartilhar com seu amigo lá no WhatsApp, no grupo do Facebook, no Instagram, pois dessa forma você ajuda no crescimento, o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância e assim ele espalha para cada vez mais pessoas, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando os vídeos do canal, aprendendo, evoluindo o seu tratamento, ganhando mais saúde e cada vez mais qualidade de vida, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.